Olá, amigo telespectador, sejam bem-vindos a mais uma edição do Esporte Mais. A bola que rolou nos gramados estão presentes agora com seus resultados aqui na nossa programação. E vocês vão conferir tudo o que aconteceu no Brasileirão, as informações das cidades e dos clubes menores do Rio de Janeiro e ainda a seleção brasileira e Paralimpíadas. Nós vamos iniciar a nossa programação com a rodada de final de semana do Brasileirão. Começamos com a derrota do Flamengo para o Corinthians em Itaquera. Jogo tenso e a rodada o Flamengo parou na quarta colocação com 44 pontos, mas com um jogo a menos dos demais times. Thales Magnus e Romero fizeram o gol do Timão, que ganha fôlego na luta contra o Z4, a zona dos desesperados. E Pedro marcou para o rubro-negro, que estaciona na tabela e vê o líder mais distante. Comentando o jogo, nós diríamos que na maior parte do tempo o duelo foi equilibrado, mas faltou ao Flamengo ser mais eficaz no ataque. Ao Corinthians sobrou entrega para ser o mais objetivo possível. Nos acréscimos, uma confusão generalizada entre os jogadores terminou com a expulsão de Kaká e Yuri Alberto e Alcaraz, que estreava no Flamengo. Nós vamos conferir o que o técnico Tite declarou após a partida. Roda aí. Vamos procurar equilíbrio. As minhas equipes, elas são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. E outro, se eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. E se pegar a minha história, ela tem um 3-5-2 com o Grêmio, ela tem 4-4-2 com o Caxias, ela tem 4-2-3-1, ela tem 4-1-4-1, e ela tem... Por quê? Porque eu tenho que me adaptar, essa é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la de uma forma ou de outra, inclusive de bola parada ou de bolas aéreas. Hoje de bola parada, não de novo bem, mas de bola aérea, mas ela teve o cruzamento, que ela teve a qualidade do adversário, que o atacante do lado contrário, no caso o Thales, teve a condição de fazer o gol. Isso é uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. E aí tu tem que olhar os dois aspectos, né? Tite, Fábio, boa noite. Fábio, você trouxe a informação publicada no The Mirror, mas o Flamengo, mesmo com todas as justificativas, tem cansado, mas tem perdido fisicamente no segundo tempo para equipes que até jogaram mais partidas na temporada para o rubro-negro, né? E a gente recorda, retomando do Campeonato Carioca, por exemplo, até com justificativa de que tinha que entrosar o time, que tinha que botar o time para jogar junto, né? Não rodou o elenco naquela possibilidade. Até que ponto, né, o Flamengo está sofrendo hoje, né? São esses fatores e até que ponto talvez tenha sido uma falha de planejamento para poder chegar nesse período da temporada melhor fisicamente ou mais resistente fisicamente. A temporada do Campeonato Carioca acabou em abril, é isso? Não, com certeza não foi. Eu te dou certeza que esse não foi o fato de ter alguns jogos que a performance física pode ter influenciado. Né? Com certeza não, porque isso aconteceu de janeiro, final de janeiro, fevereiro e abril, março e abril, então com certeza não. O que eu posso lhe afirmar é que a sequência de jogos agora, desses 13 jogos consecutivos, com esses jogos decisivos contra equipes de altíssimo nível, como foi o Palmeiras, por exemplo, 3 jogos consecutivos contra eles, jogando também em condições adversas para nós, que é o gramado sintético. Tudo isso vem a influenciar. Mas eu, sinceramente, não vejo tantos jogos assim. Nós temos um desequilíbrio físico no final das partidas. Foi assim contra o Botafogo? Acredito que sim. Contra o Botafogo nós tivemos um decréscimo físico assim, eu estou aqui para assumir, é a minha função. Tá? Nós tivemos esse decréscimo, mas porque estamos jogando, muitas vezes nós jogamos contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que nós jogamos quinta e domingo e a equipe adversária jogou quarta. Ou que nós jogamos quarta e sábado e a equipe jogou na terça por vezes.
Teve uma situação do próprio Bragantino que nós saímos vitoriosos, que a equipe do Bragantino jogou na terça e nós jogamos na quinta, com a viagem ainda para a Bolívia. E nós saímos vitoriosos, mas eu não preciso me vangloriar que não foi física a vitória, foi sempre um contexto geral. Nós sempre trabalhamos num contexto geral, né? Então eu só queria deixar claro que muitas vezes nós tivemos desvantagem em termos de descanso em relação aos adversários. Eles têm um dia mais de descanso que a gente. Mas com certeza o Campeonato Carioca não teve um erro de planejamento, não. Tu vê como é contextual. O nível do Campeonato Carioca para a gente enfrentar é diferente do nível técnico do Campeonato Brasileiro. Já os dois rivais do rubro-negro se deram bem neste domingão, começando pela vitória do Vasco, que derrotou o Vitória fora de casa e segue em plena recuperação. O Vascão chegou na 8ª colocação com 34 pontos e já sonha em brigar pela vaga na Libertadores. No primeiro tempo, os 3 pontos poderiam ser do Vitória. O time de Thiago Carpini pressionou o Vasco na etapa inicial e obrigou o Léo Jardim a fazer grandes defesas e desperdiçou as chances criadas. Mas o time carioca suportou a pressão e reagiu na etapa complementar. O zagueiro João Vitor fez o gol do jogo, após a cobrança de escanteio de Payet. Ele subiu o suficiente na área e garantiu o resultado que fez o time subir uma posição na tabela. De um campo por outro, falamos agora do Fluminense, que por sua vez derrotou o São Paulo por 2-0 e terminou a rodada fora do Z4. Com muita segurança ofensiva e um ótimo aproveitamento no ataque, o Fluminense conseguiu o importante resultado neste domingo. No Maraca, Cauã, Elias e Keno, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória de 2-0 sobre São Paulo pela 25ª rodada do campeonato. Bom, a rodada dos cariocas foi aberta na noite de sábado, com o Fogão reabrindo a liderança após derrotar o Fortaleza por 2-0. Diga-se de passagem, um jogão, quem assistiu. A partida se deu lá no Newton Santos. O duelo entre os líderes da competição foi digno para decidir quem ficaria na ponta. O duelo entre os líderes da competição foi digno para decidir quem ficaria com a ponta e dormiria com ela durante a data FIFA. A estratégia de ambos funcionou em parte, num jogo aberto e bom de assistir. Mas levou a melhor quem tem Igor Jesus. Ele decidiu a partida ao marcar os gols da vitória por 2-0 sobre o Fortaleza no sábado. Bom, com esse resultado, quem volta para a ponta é o Alvinegro, é o Fogão com essa vitória sobre o Fortaleza. Vamos conferir agora um trecho da coletiva do técnico Arthur Jorge. Entrevista coletiva, Arthur Jorge, na Botafogo TV. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho, claro, dessa vitória tão importante e voltar à liderança também, e de como a gente viu mais um jogo, o coletivo falar tão alto, né? E até dar uma ressalva, porque a gente reparou, pelo menos eu reparei, no segundo gol do Igor, você faz questão de abraçar o grupo, né? Isso foi uma atitude bem legal. Queria que você falasse um pouquinho disso também. Olha, eu acho que a parte mais importante que há, nós temos 2 aspectos para realçar. Um deles é a nossa vitória, inteiramente justa, bem conseguida, muito merecida. Os rapazes fizeram uma primeira parte muito boa e conseguiram ser ainda melhores na segunda. Fizemos de facto um jogo de muito bom nível, com sentido único, diria mesmo, sentido único. Contrariando um pouco daquilo que era a estratégia do nosso adversário, que me pareceu estar mais na expectativa, à espera de um erro nosso, uma transição. Nós não tivemos problemas de assumir aquilo que era o controle do jogo. Fomos, como eu tinha pedido também aos meus jogadores, que fôssemos dominadores, que fôssemos nós a tomar a iniciativa em todos os momentos desse mesmo jogo. Podermos ganhar, muito importante para nós, e o objetivo conseguido. E depois exatamente isso, aquilo que é um coletivo que se uniu na missão, um coletivo que demonstrou hoje mais uma vez a sua excelência,
ganhámos mais um jogo, muito importante, dentro daquilo que são os nossos princípios também, princípios de equipa, princípios coletivos, princípios que fazem com que todos tenham um só objetivo e em busca de vitórias. E hoje conseguimos esta vitória muito merecida e continuar agora este nosso caminho, com a paragem agora para as seleções, mas para depois podermos continuar outra vez, porque não há outra forma e queremos continuar a ganhar, porque esta equipa não se cansa de ganhar e eu muito feliz fico quando isso acontece, porque jogamos exatamente todos os jogos para ganhar. Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. Jonatas Santos, canal BTB Esporte. Esse jogo foi até comparado como um jogo de xadrez diante da qualidade técnica do Botafogo, do Fortaleza, tanto sua como também do técnico Vojvoda. E dentro deste cenário, você concorda que venceu aquele que soube utilizar melhor as suas peças? Eu não diria só isso, mereceu aquele que procurou mais ganhar. Eu acho que há aqui uma diferença também naquilo que foi a estratégia que nós adotámos, foi claramente essa de sermos dominadores, de termos o controle do jogo desde o primeiro minuto. Tivemos também o mérito de não deixar o adversário criar grandes ocasiões, de estar muitas vezes perto da nossa grande área. Fizemos exatamente isso, tanto na primeira parte como na segunda, em que, com aquilo que foi uma forte reação à perda de bola, por exemplo, uma equipa muito pressionante em zonas altas, sólidos defensivamente e com um bom sentido coletivo para não deixar o adversário aproveitar aquilo que me pareceu ser para este jogo aquilo que era a sua maior intenção, que era as transições e ter os dois jogadores mais rápidos na frente, como o caso do Breno e do Moisés nos corredores. Conseguimos anular isso, fizemos um jogo taticamente muito bom e conseguimos manter, ainda que na primeira parte nem sempre, mas conseguimos manter a paciência do nosso jogo posicional para não desmontar daquilo que nós tínhamos definido como plano, face àquilo que foi um volume grande, digo eu, de jogo ofensivo que criamos, que fomos criando com oportunidades, com circulação, com muita posse de bola. Fomos precisamente essa equipa que procuramos ser e depois também com a capacidade para finalizar duas das situações que criamos para fechar o resultado final em 2-0. Nós vamos fazer agora um resumo do que aconteceu na rodada. Os outros resultados foram os seguintes: Cuiabá ganhou o Criciúma por 2-1, o Grêmio perdeu para o Atlético Mineiro com resultado de 3-2, o Cruzeiro ganhou em casa por 3-1 do Atlético Goianiense. Já Bragantino venceu por 2-1 o Bahia e o Juventude perdeu para o Internacional com placar de 3-1. O Atlético Paranaense ficou no 0 quando o Palmeiras botou 2 na rede do adversário. Vale lembrar que o Brasileirão só retorna a partir do dia 14 de setembro, em virtude da data FIFA para os Jogos do Brasil nas eliminatórias. Então você fica ligado aí que o Brasil enfrenta o Equador na sexta-feira em Curitiba, precisando vencer, pois está na 6ª colocação das eliminatórias com apenas 7 pontos ganhos. Vamos falar agora das cidades. O Magé Futsal fez uma bela campanha na Copa do Mundial de Futsal, categoria Sub-19, disputada no Pato Branco, no Paraná. A equipe da Baixada chegou à disputa do 3º lugar quando foi derrotada pelo time da casa por 6-4. O Magé Futsal foi eliminado nas semifinais do Jaraguá, nos pênaltis, depois de empatar em 2-2 no tempo normal. O título ficou com o Jaraguá, que venceu o Corinthians na decisão por pênaltis pelo placar de 6-5. A equipe catarinense comemorou o título da competição, que também reuniu adversários de equipes estrangeiras. Na mesma competição, o Vasco atropelou o Teresópolis no jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca, jogando no Ginásio Pedrão, na cidade serrana. O clube carioca venceu por 7-1. O jogo de volta será na próxima terça-feira,
no ginásio de São Januário. Outra semifinal será disputada entre Correias e Magé, e o primeiro jogo acontece nesta quarta-feira, dia 4, em Magé. O jogo de volta será dia 6, em Petrópolis. Vamos conferir na sequência o último gol da goleada vascaína em Teresópolis, com a narração de Rodrigo Souza da TV Cidade e do Craque TV. Como se não soubesse o que era ser goleiro. Olha o Vasco para fazer mais uma, bola batida. A bola batida. Gol do Vasco! O Magense Futebol Clube confirmou onde será o seu mando de campo pelos jogos do Campeonato Estadual da Série B2 nesta temporada. O resultado foi que será no estádio Mourão Filho, ou quem preferir, o chama de Rua do Bariri, que é no estádio do Olaria. O Magense estreia fora de casa no dia 29 de setembro contra o Unisouza, em Moça Bonita. Já o primeiro jogo com mando de campo do Verdão será no dia 7 de outubro, aniversário desse que vos fala, contra o time do 7 de abril. Já o Volta Redonda entra em campo na noite desta segunda-feira, pouco mais de 24 horas de jogar pela Série C do Brasileiro. Neste domingo, às 6h30 da noite, o Voltaço recebeu o São Bernardo na primeira rodada da segunda fase. Ele venceu bem. O resultado do jogo foi 3-1. Bruno Santos abriu o placar no meio da primeira etapa e Caiaque empatou 1 minuto depois, em reação relâmpago. Na segunda etapa sobrou Volta Redonda. A equipe se impôs e fez 2-1 com Bruno Santos de novo. Na reta final, o VAR alertou para a penalidade para o Voltaço. Fabrício cobrou com categoria e marcou. Já nesta segunda-feira, no mesmo horário, o Volta Redonda recebe o América pela segunda fase da Copa Rio. O Voltaço deve usar um time misto, já que venceu o primeiro jogo fora de casa por 2-0. Maurição, mais uma vez o Mequinha sempre aí dançando, hein? E para fechar a nossa edição, vamos falar agora do destaque da boa participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos em Paris. A equipe brasileira amanheceu nesta segunda-feira na 5ª colocação do quadro geral de medalhas, com 9 de ouro, 6 de prata e 15 de bronze, totalizando 30 medalhas. O Brasil estava praticamente empatado com a anfitriã França. Parabéns aos nossos medalhistas. E assim nos despedimos de mais uma edição do Esporte Mais, agradecendo a todos os desportistas e seguidores do nosso canal aqui na rede de TV Mais, TV Arte HD. Um forte abraço a todos e até a próxima edição.